Vamos lá então? Aqui no Visual Studio, vamos prestar atenção? Senão para de gravar. Tá, então, veja bem, aqui vamos criar um novo projeto. Cada vez que vai criar o projeto, o Visual Studio ele tem uma questão de você determinar a pasta onde vai estar sendo desenvolvidas as aplicações, né? Aqui no meu está aparecendo o .NET Framework, está aparecendo o MAUI, né? O Windows Form. Nós vamos estar trabalhando com o Windows Form. Aqui então vem a questão de você escolher a linguagem. Você escolhe a linguagem aqui, a plataforma que você quer desenvolver. Lembrando que o C Sharp desenvolve para Windows, para Linux, para Mac, para tudo que está aí, ó. Android, iOS, Xbox. Xbox porque ele desenvolve jogos, certo? Então, desenvolve, esses são os itens, as plataformas que ele desenvolve, tá? Aqui nós vamos pegar a opção desktop. Dentro desse formato, nós vamos trabalhar com esse Windows Form app.NET Framework. Um dos detalhes que tem no Visual Studio é que ele tem muitas opções. Então, a gente tem que tomar cuidado com a opção que vai escolher. Pode ser que ele não dê muito certo. Então aqui você escolhe qual a plataforma, onde a pasta onde vai estar os projetos. Ele é diferente do Delphi lá do Lazarus que a gente brincou no semestre passado, que eu tenho que dar o uses. Ele considera que tudo que está naquela pasta ele serve, está dentro do projeto. Você pode acrescentar outros arquivos para dentro dele e ele vai usar como sendo a parte do projeto, né? Então aqui eu venho, coloco o nome do projeto, né? O nome que está lá no projeto hoje está aqui LP4, tem o nome do projeto. Ele vai criar uma pasta e subpastas desse projeto, tá? Bom, beleza. Aqui então, o que que ele tem? A gente vai colocar, sempre que for para Windows, tem o .NET 5, tem o framework .NET 8 já, mas ele vai ser sempre baseado no 4.8. 4.8 é a última versão que foi atualizada, era 4.7, eles atualizaram para 4.8 para as ferramentas daquilo que está usando o Visual Studio. Essa ferramenta que nós vamos estar trabalhando, ok? Então, em princípio, nós temos que estar com isso aqui pronto para poder trabalhar. Aqui ele tem a sugestão do nome do projeto, aqui é o nome da solution. Solution considera tudo aquilo que vai estar, todos os pacotes que vão estar vinculados com ele, que é a solução que eles chamam, tá? Bom, aqui eu não vou colocar para fechar, e vou usar a outra versão do Visual Studio que já está aqui, tá? O que que a gente viu aqui? A gente viu que ele cria já um formulário. Esse formulário que ele cria aqui é o form principal aqui, né? Eu venho aqui dentro dos formulários para trabalhar, a gente tem aqui propriedades. Opa, eu fechei propriedade. Eu venho aqui em view, venho aqui em propriedades. Cadê propriedades? Solution, propriedades. Aí dentro dessas propriedades eu tenho alguns itens, né? No caso, propriedade principal, name, aqui ó, frm name, né? Essa questão de colocar frm é mais ou menos para vocês entenderem o seguinte, né? Vocês vão trabalhar no mercado de trabalho amanhã e as empresas, uma das coisas que as empresas primam é que vocês saibam trabalhar seguindo o padrão da empresa. Ah, eu tenho meu padrão. Ah, aonde você vai trabalhar, você tem que seguir o padrão da empresa. Assim como eu peço aqui, os exercícios que eu peço, peço dentro do meu padrão, certo? Isso é um critério de muito importante, parece trivial, mas tem empresas que, se o funcionário, o desenvolvedor, quem está trabalhando, não segue as normas da empresa, eles preferem trocar o funcionário. Por quê? Porque uma questão que é muito séria é o quê? Você poder é, seguir o padrão que existe facilita o processo dentro da empresa. Se cada um que vai trabalhar na empresa usar o seu padrão, na hora de dar manutenção, vira um processo muito complicado, certo? Então, saber respeitar o padrão que a empresa adota e como ela trabalha é muito importante dentro desse negócio. Mesmo porque vocês não têm o perfil de ser como, vamos dizer assim, funcionários de alguma empresa no Japão. Lá o cara entra na empresa e morre na empresa, se aposenta na empresa, certo?
O perfil de vocês geralmente é um perfil de sair de empresa, de mudar de empresa, tá? Então, esse perfil leva em consideração, que quando você vai passar a trabalhar numa empresa nova, você tem que adotar os padrões que a empresa possui, certo? Independente da linguagem que você estiver trabalhando, tá? Essa é uma regra muito importante dentro desse processo, tá? Então, aqui eu tenho, aqui, o name está em design, o name é o nome do formulário. Eu tenho aqui o text, aqui no caso, que é o que vai aparecer. São duas coisas distintas. Uma, o que ele vai aparecer na tela, e o outro, como eu vou tratar o nome do formulário, certo? Por que que eu tenho o nome do formulário? Vocês não estão acostumados, mas eu vou ter que instanciar o formulário, vou ter que criar o formulário. E a hora que for criar, eu tenho que seguir o padrão do nome do formulário, certo? Então, um dos padrões de colocar é colocar FRM sempre que for formulário, né? Bom, vocês não estão acostumados a trabalhar com formulário, mas a gente vai trabalhar sempre levando em consideração que o formulário vai começar com FRM. Vai ter a classe em si, vai ter. Aí tem cada empresa pode adotar um critério específico. Aqui dentro da Vue, eu tenho a questão de eu trabalhar com o modo design, né? Ou eu posso trabalhar com o modo de código, né? Que é o código propriamente dito. Aqui eu não tenho praticamente nada do formulário, certo? E aqui tudo herda do Form FRM, tá vendo aqui? Isso aqui que tem dois pontos aqui na frente indica que este é o Form pai de todos os formulários que eu tenho, né? Se eu vier aqui Form pai aqui também, ó, vamos dizer, trocar aqui, vem aqui, vou, ó, vocês podem usar o F7 para trocar, né? Aqui também ele herda de FRM, que é o Form pai, tá? Mas eu criei o form de consulta, baseado no form pai, né? Então, vejam bem, aqui, F7, meu teclado não está muito legal. Mas vamos lá. Então, tem lá, F7, ele vem com formato. Aqui ele já mudou. Por quê? Porque eu herdei esse formulário. Estão lembrados na aula passada? Eu herdei ele. Eu vim de quem? Ó, ele vem aqui do Form Pai. Eu criei um formulário. Desse formulário eu criei o Form Consulta, certo? Criei o Form Pai. O que que tem no Form Pai e o que tem no Form Consulta? Veja bem, ó, eu vim aqui no Form Pai e coloquei um campo código ali e coloquei aqui embaixo um botão de sair. Todo formulário vai ter um botão para sair, certo? A ideia é essa. Aí eu tenho o quê? Criei um form de consulta. O que é esse form de consulta? Então, ele herdou os atributos do form pai, certo? Um detalhe que tem aqui com relação a essa questão da herança de fazer aqui é mais ou menos assim, ó, veja bem. Aqui dentro do form pai, nós temos as propriedades lá, né? Qual são as cláusulas que a gente tem dentro da orientação objeto? Primeiro, private. Segundo, protected. Terceiro, public. Certo? Então, o que acontece? Dentro do C Sharp, dentro dos formulários C Sharp, nós temos uma questão aqui que tem que ser bem trabalhada. É bem, eu vim aqui no botão. O botão não é a mesma coisa do formulário, certo? O que que acontece? Eu vou vir na propriedade dele. Vou pegar, vem aqui na propriedade. Dentro das propriedades dos formulários, de- tá. Tem coisas que ele permite, tem coisas que não permite. Só um pouquinho. Tá, vamos voltar aqui no modo design. Tem a propriedade. Hum, tá bom. Design, peguei o botão. Vou pegar a propriedade. Essa cláusula aqui, em design. Tá vendo aqui? Modify. O que que tem aqui? Ele está como interno, certo? Eu estou no form py, tá? Aqui
Eu tenho, ó, cliquei uma vez, mudou. Private. Duas vezes veio para public, certo? O que que acontece? Olha, tem protected. Se essa cláusula não estiver ativa, o que que ocorre? Quando eu herdar o formulário, pegar o botão lá no formulário herdado, ele não vai permitir que modifique. Se ele tiver como interno ou tiver como private, indica o quê? O que que significa a cláusula private? Só pode ser alterado conforme foi feito. Só no form que ele está, certo? Na instância que ele está. Então, o que vai acontecer? Ele não vai permitir que você altere o comportamento do botão. E a herança serve para a gente para quê? Não é para poder modificar o comportamento? Ora eu quero que ele tenha um papel, ora eu quero que tenha um outro papel, certo? Embora nesse botão em particular, vamos dizer assim, ó, eu venho aqui no form, modo design, vou clicar duas vezes aqui, ó. Coloquei aqui que ele vai fazer um close. Close significa que ele vai fechar, certo? Então, se eu declaro esse método no form pai, né? Ele vai fazer o quê? Ó, aqui tá, eu não lembro se aqui se modificar ele aceita. Vamos testar já. Protected, certo? Que ele vai herdar. Então, venho para um form filho, herdado, certo? Ó, vamos ter aqui, propriedades. Text, design, ó, aqui tá private, certo? Eu não consigo mexer aqui, tá vendo? Tá claro aqui? Eu não consigo alterar. Por que que eu não consigo alterar? Porque foi gerado conforme sendo private. Então ele herdou e essa propriedade ficou como private. Isso gera o quê? Que eu não consigo mexer esse formulário, certo? Então, lembrados que a gente viu a questão do protected e fazer herdar o objeto. A mesma regra que a gente viu para o objeto serve para o formulário, certo? Nós fizemos lá da classe pessoa, que herdou para funcionário, que herdou para chefe e apoio. Não foi isso que a gente fez? Foi herança, não foi? Era um baseado no outro, não era assim que a gente fez? Só o constructor que não herdava, que a gente teve que fazer o constructor, né, para cada um, mesmo nas classes herdadas, certo? Então, aqui tem esse critério. Então, ó, não consigo mexer, ele está bloqueado, não tem como ajustar ele, certo? Então, esse formulário nós vamos ter que refazer. Então, vem aqui, vou deletar permanentemente e eu excluir o formulário. Ah, Dropbox. Pode excluir todos os lugares. Aí o que acontece? Como é que a gente fez para poder montar o formulário? Alguém lembra? Herdar o formulário? Assistir a videoaula, né? Eu venho aqui no projeto, venho aqui, vem com botão direito abre o menu. No menu eu vou mandar adicionar. Aqui dentro de adicionar, eu venho aqui, ó, ele tem adicionar um novo item, adicionar o item existente, e aqui embaixo tem, ó, Form, Windows Form. Tá vendo aqui? Certo? Eu clico aqui, aí eu tenho aqui dentro das opções, dentro de Form aqui, ó, peguei aqui, originalmente ele mostra tudo, né? Eu vim aqui, tá Web, vou em Windows Form, dentro de Windows Form eu tenho Ented Form, certo? E aqui tem Ented User Control. Eu venho aqui, vou pegar o form aqui, Ented, ele vai me mostrar o form pai lá, certo? Ok? Aqui tem um detalhe aqui. É, deixa eu ver se ele vai pedir depois. O detalhe é que tinha que colocar o nome do formulário lá. Mas vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar em propriedades. Então, o nome do formulário, o name dele. Então, seguindo o padrão FRM consulta, certo? Forma de consulta. Ah, ok. Venho aqui no form, no design. Opa.
Ah, ele disse que não foi fechado. Forma. E daí deu pau. Ah, ele tá dizendo System, deu problema, deu pau. Deixa eu abrir lá a pasta onde ele tá. Projeto. É, não sei de onde que ele se perdeu aqui, mas não tem aqui na solução o form consulta. Vamos criar de novo. Então, venho aqui em adicionar. Dentro de adicionar, vou pegar form. Aqui, ó, vou colocar FRM consultas. Vou dizer que ele vem aqui de forms. Vou dizer que ele vem aqui do herdado e vou pegar do form pai. E daí ele criou, ok? Tranquilo? Pegar as propriedades. É, mudar alguma coisa. Ah, aqui está no botão sair só, né? View design. Tá. Vamos colocar para a gente rodar aqui e ver. Bom, por que que eu criei um form chamado consulta? Da mesma forma que eu criei um form chamado consulta, eu vou vir aqui e criar um novo formulário aqui, ó, baseado no Windows Form aqui. Vou chamar de FRM cadastro, ok? Vou colocar no plural aqui, cadastro. Vem aqui, vou pegar ele como sendo formulário, baseado no form Py, e ele vai criar form cadastro, certo? Qual que é a ideia aqui que se tem? Nós fizemos ali, na hora que, no projetinho do ano passado, fizemos com vetor lá, fizemos em C lá para incluir lá uma lista, chamar de lista. Depois, se tiver de novo lista, estrutura de dados, tipo o professor Luciano, ou foi a professora Alessandra, não lembro quem que deu estrutura para vocês, certo? Mas o que acontece? A ideia, que é o que geralmente se chama de CRUD, que é Create, Update, Delete, não é isso? Tem um consulta, né? Consultar. Tá? Então, a ideia é fazer o quê? Quando eu crio um form baseado no formulário Py aqui, é que eu vou colocar no form Py aqui como um todo, todas as operações que eu posso trabalhar em todos os formulários. O que, que seriam operações que eu posso trabalhar em formulário? Vamos dizer assim, vamos trabalhar com operações com cliente. Cliente tem CPF. CPF é um campo calculável, não é um campo calculável. Eu posso calcular o dígito verificador do CPF ou do CNPJ, não posso? Se eu digitar um CPF inválido, é correto deixar ele passar? Não. Mas eu posso ter que cadastrar, por exemplo, funcionário tem CPF? Tem. Cliente tem CPF? Fornecedor pode ter CPF?
Pode, né? Então eu teria que fazer a mesma operação, de repente, em formulários diferentes. Então, ao invés de fazer ele em formulários diferentes, se eu fizer esse método para calcular a validade do CPF conforme pai, não vai facilitar a vida? Ele vai ter que estar em algum formulário, não vai? Certo? Eu calculo uma vez só. Ah, mudou o cálculo do CPF. Inclusive, o CPF vai mudar o cálculo. Vai entrar a letra, não sei se estão sabendo. Pois é. Então, em primeira mão, fazendo spoiler, vai mudar o CPF. O CPF vai ter letra, certo? E como é que faz aí para fazer? Bom, se eu fizer em cada um dos formulários, fizer no formulário de funcionário, fizer no formulário de cliente, fizer no formulário de fornecedor, é, eu vou precisar corrigir em três lugares. Se eu fizer no Form Pai, eu vou ter que corrigir uma vez só. Ele serve para todos? Serve para todos. Tem mais um além desses três que eu falei, que seria, por exemplo, o transportador. O transportador pode ter CPF? Pode ser uma transportadora. A transportadora pode ter CNPJ. Mas, eventualmente, eu posso contratar um frete com o dono do caminhão. O dono do caminhão é o transportador. Então, eu posso ter CPF? Posso ter CPF. Fechou? Então, o que acontece? Veja bem. Nesses casos, a gente cria os métodos no form pai, que vale para todos, certo? Na hora que eu vou consultar, mas na hora que eu for consultar, não preciso. Eu poderia consultar por CPF? Posso pesquisar por nome, mas eu poderia consultar pelo CPF? E a hora que eu for digitar para pesquisar o CPF, eu preciso ter um CPF válido? Preciso ter um CPF válido, certo? Então, nesses casos, é melhor criar um form pai que vai servir para qualquer situação. Tá claro? Que outras situações eu poderia ter que fazer validações como essa, além de CPF e CNPJ? Oi? E-mail, telefone, certo? Poderia fazer validações nesses casos também, ok? Tá. Então, vamos dizer assim, o que que seria o farm consulta aqui que nós vamos trabalhar? O que que eu vou ter? Bom, então aqui em termos de operações, então voltando, eu tenho aqui a barra de ferramenta, certo? Aqui eu coloquei um botão de sair. Então, eu posso vir aqui no consulta, eu chamei simplesmente de consulta, e acrescentar botões. Tá vendo aqui? Botões. Colocar dois, vou colocar três botões. Vou alinhar esses botões aqui e vou colocar eles. Aumentei o tamanho. Ó, aqui eu tenho. Vamos pegar as propriedades desse botão. Vem aqui, propriedades. Cheguei nas propriedades aqui. Ele tem um tamanho, tem a margem, tem uma localização e tem um tamanho. 77 por 24, certo? Acho que dá para abrir, ó, 74 por 24. Então, ó, eu mexi no tamanho do botão. Volto aqui, venho no modo design. Era quanto o valor? Beleza. Vem aqui, ó, tá 75 por 27. Tamanho. Vem aqui, ó, 77 por 24, certo? Volto no modo. Aqui para mudar, eu posso usar o Shift F7, eu posso usar o aqui para mudar direto, certo? Posso vir aqui. Então, aqui vem propriedades, 24. E aqui ele tem, além disso, ele tem a localização dele, né? Essa localização, ele considera as coordenadas XY, certo? 395, 402. Então, o que que acontece? Vem aqui no modo design,
Esse aqui está em que localização? Que é o baseado no FormPy, certo? Ó, tá em 694 por 407, certo? Como é que faz a conta para você mexer aqui? Vocês lembram de cabeça? 694, 407, certo? Então, aqui, ó, 414, não é isso? Certo? Na verdade, vamos fazer até diferente, ó. Vamos pegar aqui no modo design, marquei os três, vem aqui na propriedade. Ixi, ele não deixa fazer separado. Antes ele permitia abrir a aba aqui para colocar localização individual. Vamos por um a um, então. Qualquer outro? Não. 407. 600, 694 é o X, é o que ele vai deslocar no sentido horizontal. O 407 é o que ele vai ficar no sentido vertical, certo? Então, 407 lá, tá certo. E o espaçamento? Como é que vai calcular o espaçamento aqui? Aqui o espaçamento tá bom? Dá para ser no visual, certo? Mas eu também consigo ajustar aqui, né? Como que seria? Visualmente, poderia dizer, mas vamos pegar lá os tamanhos lá. Então, aqui está em 400, 694. Ah, tá. Pega aí. Aqui está em 600. O outro está 697, né? É isso? Tem 97 de diferença, né? Então, a gente poderia deixar 100, deixar 597. Mas pode fazer a conta lá, não tem problema. Aí esse aqui vai ficar em qual posição? Ó, daí ele vai ficar dentro do padrão, tá certo? Aqui, eu pego a propriedade, então eu vou trabalhar com a propriedade. Eu tenho o nome, o name, né, do componente, tá? Button 1. Nós vamos trabalhar btn. btn, vou chamar de novo. Vou chamar de incluir, certo? O texto que vai aparecer, que é diferente, ó, o text dele, ele tá button. Vou colocar incluir, ok? Aí mudei aqui para btn incluir, o nome, o text que vai aparecer incluir.
ok? O outro vai ser alterar, btn, alterar, tá? Esse vai ser então o quê? Quase. Os termos que estou usando estão diferente do CRUD. CRUD seria create, update, quase. Faz sentido? Ok? E aqui dentro desse processo, desculpa, tá aqui. Aqui, a propriedade do formulário, ó, certo? Estou clicando no formulário, vou em propriedade, certo? Aqui está consultas, mas no form text aqui, ó, que eu vou colocar consultas, certo? Que é o form, que vai ser um formulário de consulta, tá? Aqui, voltando aqui, certo? Vem na propriedade dele, lembrando, tem a parte design, ó, clico aqui, public, protected internal, private, tá vendo aqui? Vou colocar como public aqui, tá certo? Tudo bem? Então, vou mexer nas outras propriedades, ó, dos outros. Esse é do botão incluir, tá certo? O que é que nós vamos fazer? Veja bem. Ó, private, public, certo? Opa, propriedade, design. Ele não pode usar aqui também, ó, public, tá certo? O que nós vamos fazer aqui, ó? Veja bem. Para entender como a estrutura funciona e para seguir um determinado padrão de desenvolvimento, a gente faz mais ou menos assim, ó. Veja bem. Clico duas vezes aqui, tá vendo? Cliquei duas vezes no botão incluir. O que eu vou colocar aqui? Colocar dis.incluir. Tá, vamos criar os métodos. Aqui vai ter os botões, ele vai ter o botão clique, certo? O que eu vou fazer? Ó, vou clicar aqui, ó, protected void incluir. É o mesmo nome que eu coloquei lá no botão, não é? Vem aqui, coloco abre e fecha. Não vou colocar nada. Protected void alterar. Tá lá. Vai ter lá. Protected void excluir. Só o método, né? Só os métodos. São os três métodos que foram colocados, certo? Aí aqui, ó, eu vou colocar que eu vou chamar o método. Coloquei no botão clique, incluir clique, certo? Cliquei duas vezes no botão incluir. Estou dizendo que vou chamar o método incluir, certo? Volto para o modo formulário. Vou clicar aqui. Vou fazer diz.alterar. Ó, é o método que eu criei ali, não é? Certo? Ó,
mandando fazer o incluir, estou mandando fazer o alterar. É, aqui, e vou mandar fazer o excluir. Diz, diz vai indicar para mim que é um método local, certo? Vai excluir, né? Então, o que que isso significa? Ah, ele vai chamar essas operações para fazer. E esses métodos são protected. O public é no form by, e ele vai chamar esses métodos, certo? Mas aí eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando nos formulários uma característica para direcionar como é que eu vou trabalhar cada um dos formulários, certo? Essa é que é a ideia. E como é que eu vou trabalhar em cada um dos formulários? Vou implementar esse método para cada formulário que eu for precisar trabalhar, certo? Ele vai ter as mesmas operações. Como é que isso vai funcionar, né? Então, veja bem, eu criei o forma de consulta, ok? Criei o forma de consulta e criei os métodos que são específicos. Para mim poder usar esses métodos na frente e poder colocar o código específico, vamos dizer assim, vou trabalhar com incluir e alterar, criar um formulário de consulta para país, um para estado, um para cidade. Faz sentido? Todo mundo tem um país? Todo mundo tem uma cidade? Estado? Ah, no Paraguai não tem estado, mas tem o quê? Departamentos. Na Argentina não tem estado, mas tem província. Tudo a mesma coisa, não é? Certo? Tranquilo? Tá. O que é que a gente tem que fazer num método para que ele possa ser escrito de forma diferente numa outra classe? Uma demoção. Vixe, 56. 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quantas vezes cabe 17 em 56? 17 vai dar 34, né? Vai dar 51, 52, 53, 54, 55, 56. Moda emoção é assim, né? Deu um frio na barriga aí, né, Matheus? E daí? Como é, o que que a gente tem que fazer num método para que ele possa ser modificado numa classe herdada? Eduardo. Eduardo, né? Aí, eu quero escrever diferente na classe, numa outra classe que vai ser herdada dessa classe aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa, não tem? Tenho que fazer alguma coisa. Muito bem. Ei, o que que eu tenho que fazer? Hum? Virtual. Onde que eu coloco virtual? Hum? Tá, vamos dividir a carga aí. Qual que é o teu dia de nascimento? Que dia que você faz aniversário? 5. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Bruno, aonde que eu vou colocar virtual? Hã? Diga a linha, que é mais fácil. Na 32? Em que lugar da 32 eu vou colocar? Antes? Antes do protected, depois do protected, antes do alterar? Depois do protected. Tá certo? Tá certo. Então, eu vou colocar o virtual, ó, veja bem, no método alterar, vou colocar no excluir e vou colocar no incluir, tá certo? Significa que o que vem pela frente, o botão eu não vou mexer, tá claro? O botão eu não vou mexer.
mas o método eu vou mexer. Faz sentido? João? Ferdinando? Certo? Davi? Depois do private, pode colocar também virtual. Tem um caso que pode colocar isso. Não, no private não vai funcionar, Não. porque ele só vale para aquela classe, não vale para as outras, certo? É isso? Esses três métodos que eu coloquei, ó, observe, eles não são do botão. O botão vai chamar esse método. O botão não vai mexer nesse caso, certo? Faz sentido? Tá? Mas o método que eu criei vai alterar, vai ser possível de ser alterado, tá? Como é que a gente faz isso então? Beleza. Bom, uma das práticas quando a gente mexe com plataforma IDE é que a gente vá compilando de vez em quando, porque se você faz um monte de coisa e depois você compila, ele pode ter um monte de erro. Faz sentido? Quanto mais coisa tiver, mais erro pode acontecer, tá? Terminou, compilou, fechou, tá? Bom, mas eu só fiz em forma de pai e forma de consulta até agora, certo? Agora que nós vamos fazer as brincadeiras, então, tá? Voltando aqui no formulário. Aqui, vamos trabalhar com outro componente aqui. Ó, deixa eu esqueci de modificar esse cara aqui. Vocês vão ter que fazer depois essa modificação aqui, tá? Por que que tem que modificar aquele cara lá? Esse cara aqui, ele vai servir. Quando eu vou fazer pesquisa, eu vou pesquisar por uma chave de busca lá. Buscar por nome, vou buscar por código, vou buscar pelo CPF lá, não tem? Aí esse campo aqui, a ideia é que esse cara aqui, ele possa ser ajustado. Você coloca ele maior, você coloca buscar lá e coloca um botão na frente para poder buscar, certo? Eu vou colocar o botão e depois vocês coloquem lá, ó. Tem que editar esse campo aqui para poder mexer, tá? Esse cara aqui, eu vou editar a propriedade dele, vou colocar ele, ó, já vou deixar ele como public aqui. O name dele vai ser btn pesquisar, certo? E o caption que vai estar lá, o text dele que vai estar lá vai ser pesquisar, ok? Ele já está colocado como public. Esqueci de colocar o campo text lá. Vocês, por favor, quando forem fazer o formulário, vão ter que colocar o campo text lá como sendo public lá, poder ser modificado. Tá ok? Bom, o que que tem mais? Eu vou mexer no formulário aqui e vou colocar aqui, ó, vou pegar, buscar uma outra. Tem list box, list view. Vou colocar um list view aqui, ó. Esse cara aqui, certo? Em princípio, vou deixar só ele colocado aqui. Esse camarada aqui, nas propriedades dele, eu também vou ter que colocar. Ah, aqui vai ter os itens. Aqui vai ter mais coisa para fazer. Deixa eu ver se tem a propriedade design dele. Ah, deixar ele como public aqui também. Ok? O que que vai ser esse list view? Como o nome diz, list, uma lista, view, visão, para você montar, certo? E a ideia da list view vai ser que a gente vai colocar, eu vou colocar só o name dela como LV, W, né? List W, ok? Usar o nome de list W, que seria list W, não, view, né? V, list view, certo? Abreviação, ok? O que que nós vamos fazer? Nós vamos buscar os dados
conforme a gente vai cadastrando, a gente vai colocar ele dentro dessa list view. Ele vai ficar uma listinha, como se fosse quando foi feito lá em listas lá, você não tinha que listar os dados para mostrar os dados? A gente vai fazer listar, só que vamos fazer listar graficamente, colocar ali naquele formulário, certo? Cada item que vai ter vai aparecer lá, como se fosse uma lista normal. E depois nós vamos trocar por banco de dados, vamos buscar no banco de dados e vamos popular ele ali. Faz sentido? Então tá. Então é isso aqui. Então fomos lá, mexemos e colocamos. Então, o que acontece? Se eu vier aqui observar o formulário, vai ver que o formulário tem uma cara mais ou menos que seria um formulário lá de consulta de dados, certo? Onde eu tenho a opção do novo, do alterar, de excluir, certo? Beleza. Então tá aqui. Vou salvar isso aqui, tá? E a ideia é fazer o quê? Veja bem. Então eu tenho lá país, estado, cidade, certo? Vou vir aqui e vou colocar assim, ó. Vem aqui, novo, form, FRM, consulta, países, certo? Vou dizer que ele é um form, que ele é herdado, e vou dizer que ele vai herdar do form de consultas aqui. E daí ele me criou esse cara aqui com o nome de forma de consulta de países. Aí eu venho nesse cara aqui, vou na propriedade dele e vou mudar aqui o name dele, tá lá, design form tá certo. Aqui em cima no text aqui tá consultas de países. Tá muito frio aí, Edna? Pode diminuir, aumentar a temperatura? Cadê o controle? Tá bom? Tem mais alguém com frio aí? Tá bom. Então, observe assim. Então, tá aqui. Esse aqui seria a forma de consulta de países, tá? Venho aqui, tá aqui. Opa, ele não pegou o meu list view. Deixa eu ver se tá. Mas tá bom, tudo bem. Aí eu vou mandar criar um outro form. Vem aqui, add forms, frm, consulta estados. E aqui vem, opa, e fiz errado. Por que que fiz errado? Porque não peguei da classe herdada, certo? Vou excluir de todos, vou mandar vir adicionar novo form frm consulta estados. Vou dizer que é do form herdado, vou dizer que vem daqui, ele vem do form de consultas, quem criou form de consultas, que eu vou dar o nome aqui, propriedade, vem aqui, context de consulta estados. Tá aqui. O nome é FRM consulta estados, certo? Volto para cá, vou mandar adicionar aqui, vou colocar como FRM consulta cidades. Vou dizer que ele é um form, vai ser dado form de consulta. Vem na propriedade, muda a propriedade, consulta cidades. Consulta cidades. Ok? Montei os formulários de consulta, né? Então, o que que se faz? Aqui no form principal, aqui, ó, vou pegar aqui no form principal e venho aqui nas propriedades e vou colocar um menu. Cadê menu?
Ó, vou colocar lá, cadastros, colocar países, estados, cidades. Ok? Tá aí tudo certo? Tá? O que que eu vou ter nesses camaradas? Então, eu vou clicar aqui e aqui, o que que vai acontecer? Veja bem, tá no form principal. Esse é o que do form principal? Vamos voltar ao modo emoção. 9. O último que eu sorteei foi quem? Bruno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O que que significa esse código aqui? Como seleção de formulário. Hum, eu vou citar isso aí de uns formulários. Não, primeiro mesmo. Mais especificamente, tem outro nome, isso aí, não tem? Constructor. Então, no constructor aqui, vamos entender assim, é um formulário. Então, vou dizer assim, eu criei os formulários ali, não criei? Certo? Mas a gente criou uma classe lá que tinha a ver com isso aqui que a gente não usou. O que que era a classe que a gente criou lá antes e que a gente não usava? Não lembro? Tinha uma classe lá que a gente sempre criava lá e nunca tinha nada nela. O que que era a classe que a gente... Hã? Não, não. No Destructor. Destructor ainda tinha, mas tinha uma classe que não tinha nada. O que que era a classe que a gente criava? Só tinha os métodos. Não? Não lembra? Não. Interface. Certo? Só tinha, não tinha nada, sempre estava limpo, só ia os métodos. Então eu vou criar, ó, tem aqui, ó, class, certo? Poderia ser um new item, chamar de interfaces, certo? Vou dar o mesmo nome que a gente dava lá, da interface que a gente dava lá. Então, nessa classe interfaces aqui, ó, o que que é que a gente vai ter? Eu vou ter, agora, passa a ter atributos. Quem que eu vou ter? Primeiro, como é que a gente faz o constructor? Hã? Public interfaces. Tudo bem. E daí aqui nós vamos fazer o quê? Então, a gente sempre fazia desse jeito aqui, né? Abre e fecha, não tinha nada. Não é isso? Certo? Mas agora eu posso ter. E eu vou ter o quê? Vou dizer lá, FRM, consulta países, o FRM, consulta países. Eu queria colocar o ponto e vírgula, não deixei. FRM consulta estados. Ó, já colocou para mim. Só que, vamos manter o padrão dele lá. Consulta países. FRM consulta cidades. O FRM consulta cidades. Primeiro consulta nada, professor. Primeiro? Ah, tá. Conduta, consulta, países, consulta.
Beleza, obrigado. Aqui, né? É isso. E aqui eu vou instanciar ele. Como é que eu instancio ele? Beleza, obrigado. Bem, voltamos. Como é que fica? Como é que instancia? Já declarei o objeto. Não é assim que declara o objeto? Como é que constrói? Hã? Não. Dessa forma está instanciado os objetos? Como é que faz para instanciar? Daí. Hã? New for. Não. New, usa new. Mas como é que é a sintaxe inteira ali? O FRM igual new, FRM, consulta países, new, assim? É sério, não? Hã? É sério? Recebe? Igual? Depois do FRM, depois. Tenho igual. Uhum. Aqui tem que ser o quê? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Tá vermelho não é à toa, não é? Sou maiúsculo. O Hum. FRM. É isso que já falaram? Ah, desculpa. Então, o FRM consulta estados. O FRM cidades. É isso? Certo? E eu vou ter, vamos dizer assim, cada um dos formulários eu vou ter que ter alguém para ser chamado. Então, vamos dizer lá, tem um public, vou chamar de peça países, pode ser? Onde eu vou o FRM consulta países ponto show, se não me engano é show dialog, perdão, show, vou colocar o show. Public aqui, void, aqui, tá? Então eu vou ter o peça países, eu vou colocar public void peça estados e eu vou ter o consulta estados ponto show e vou ter public void peça cidades e eu vou ter o FRM. Show faz. Calma, cara, calma. Eu terminei a explicação? Não, espera um pouco. Vai. O que que dá a entender que faz? O que que significa a palavra? Tá aqui, certo? O que que ocorre? Voltando lá no nosso form principal.
Então, vem no farm principal, tem aqui, né? Vou entrar no modo código lá, né? Ó, tem aqui a opção. Então, aqui em princípio, eu vou precisar ter um objeto. Qual objeto que eu vou ter que ter aqui? Forma principal. O que que a gente acabou de criar? Interface. Então, eu vou ter que ter lá interfaces, vou chamar de a inter, ok? Tem aqui. Aqui é o que é isso aqui? É o constructor. Então, a inter igual new interfaces, ok? E aqui é do países. Então, a inter ponto peça países, ok? Eu vou voltar no modo design, vem aqui, status, a inter ponto peça status. Aqui tem que ter esse cara aqui, porque ele é um método, né? Voltando, a inter ponto peça cidades. Tá aqui. Vou mandar compilar. Deixou erro. Cadê a minha? Poxa vida. Faltou ponto e vírgula. Viu o que acontece comigo também? Tá, vem aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Fez sentido? Certo? Saímos do escuro. Saímos da tela preta. Opa. Aqui seria para preencher valores aqui para poder pesquisar, certo? Que seria busca. Sair. Ó, tranquilo? Deu para entender a ideia? Fica tudo padrão? Fica tudo padrão, certo? E ele segue. Aí o que que se pode fazer é que daí, para cada caso, nós vamos incrementar esse processo para chegar. Hoje fizemos de consulta. Na quarta-feira nós vamos fazer os cadastros. Vamos fazer consulta, chamar os cadastros. Deu para entender? Bacana? Dúvidas? Fala. Vamos lá? O internal é porque ele considera as classes que ele vai criar sendo algo dele só. São cláusulas que a gente pode mudar, mas é como o private, protected, é tudo interno dele. É, da própria aplicação ele está considerando, na realidade, certo? Mas as outras regras que a gente viu, fora a questão do interno, o restante é tudo igual que a gente estava fazendo no console, no online GDB, certo? Observe que segue todo o mesmo padrão que a gente estava trabalhando. E a ideia é continuar seguindo esses padrões, certo? Tá claro?
Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Tudo certo? Ó, o namespace é o espaço que a gente está usando, que é solution no caso, certo? Vai englobar, por isso que eu não preciso colocar user. Quando a gente trabalhou com Delphi, a gente precisava colocar uses lá, porque senão não funcionava, certo? Então, aqui eu não preciso usar uses, porque ele considera um formato que está todo mundo lá dentro, tudo dentro do mesmo pacote. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Na quarta-feira nós vamos fazer os cadastros e vamos juntar formulário de consulta e formulário de cadastro. Nós vamos trabalhar nessa classe interfaces aqui, certo? Tem uma regra dentro do C Sharp que ele só destrói os objetos a hora que você destruir tudo. Mas então nós temos um detalhe, um determinado problema, né? Vamos dizer assim, se em determinado lugar eu ficar construindo objetos e destruindo ou saindo fora do objeto, eu vou ter problema de ter muitos objetos que seriam desnecessários. Vamos entender o que eu quero dizer. Quando eu ponho para rodar aqui, vamos dizer assim, eu entrei aqui no cadastro. Eu tenho um formulário, eu tenho um formulário de consulta de países, eu tenho um formulário de consulta de estados, eu tenho um formulário de consulta de cidades. Aí tudo bem. Mas eu vou ter situações onde, por exemplo, eu vou cadastrar uma cidade. E na hora que eu for cadastrar a cidade, eu posso buscar um estado. Mas se o estado não tiver cadastrado, eu posso poder cadastrar o estado naquele momento. Concorda comigo? Aí, a hora que eu tiver no cadastro de cidade, eu vou chamar o consulta do estado, eu estaria criando uma nova instância do consulta estado. Concorda comigo? Sendo que eu já teria uma consulta estado que já estaria no formulário como um todo. Eu teria duas cópias na memória ao mesmo tempo do consulta estado. A hora que eu estiver no consulta estado e eu entrar no cadastro do estado e o país não tiver cadastrado, eu poderia consultar um novo consulta de países, não é? Deu para entender o processo? Se eu criar um novo consulta de países ali, eu teria duas cópias. Na verdade, poderia ter três cópias de consulta de países e duas cópias de consulta de estado. Porque eu poderia cadastrar no cadastro de estado, eu também teria acesso a consultar um país. Se esse país não tivesse, então eu poderia ter, vamos dizer assim, copiar várias vezes o mesmo objeto sem necessidade, porque vai mudar a forma da consulta? Não, vai ser igual. Então, na próxima aula, nós vamos criar os cadastros de cidade, estado, país, com exceção do país, que eu não tenho mais nada para consultar. Os outros, nós vamos saber aproveitar a mesma instância do objeto para poder utilizar, reutilizar ele nos outros formulários. Beleza? Deu para entender? Se caso vocês tiverem dúvida, tragam as dúvidas na próxima aula. A aula passada eu postei já, né? Vocês estão com ela, tá postada lá, não tá? Não tá? Putz, grilo. Não me avisaram? Que abre aqui no seu. No Toolbox, tá? E Aqui. me lembra, então, eu posso. Eu acho que tá postado, se não me engano. Não tá, não? Vocês já checaram? Ah, então tá bom. Então eu posso, tá? Vou postar essa de hoje também. E aí comecem a brincar. Todo mundo já tá com o Visual Studio instalado? Que beleza. Então tá bom. Vou fechar a videoaula aqui. Como? Não tá.